O meu nome é Thaisa e hoje eu venho dar o testemunho de uma graça alcançada através de Santa Giana. Eu me casei aos 23 anos e o meu maior sonho sempre foi ser mãe. Com 1 ano de casada, a gente decidiu ter o nosso primeiro filho. E eu engravidei já no primeiro mês. No início da gestação teve algumas complicações, mas correu tudo bem. E nasceu o nosso Arthur, que foi a maior bênção da nossa família, mudou o nosso lar, mudou a nossa forma de ver a vida, de ver as coisas. Eu e o meu marido, a gente sempre sonhou em ter uma família grande. Então, quando o Arthur tinha 1 aninho, a gente já queria ter outro filho. E foi rápido também, eu engravidei logo. Infelizmente durou muito pouco, porque logo nas primeiras semanas eu perdi o bebê. Os médicos dizem pra gente que é muito comum acontecer. Depois de alguns meses, o médico disse que eu poderia engravidar novamente. Eu engravidei pela 3ª vez e infelizmente eu sofri um aborto novamente. E quem já passou por isso sabe quanto é doloroso. Porque não importa o tamanho que esteja o nosso bebezinho, né? Se era um saquinho gestacional, se já era um embriãozinho, não importa de quantas semanas eram os meus bebezinhos, eram meus filhos. E é muito doloroso. Além da gente estar passando por essa dor do coração, a gente tem que passar por processo de curetagem, internamento do hospital. É muito, muito doloroso. E passou, e aí eu já comecei a ficar com medo de engravidar de novo. Até pensava em não tentar mais. Mas aí o nosso filhinho Arthur já começou a entender as coisas e queria um irmão. Pediu um irmão toda hora. Graças a Deus. Foi o nosso incentivo para não desistir. Nessa fase, muitas pessoas me diziam que eu tinha que procurar ajuda médica, que eu tinha que fazer exames e ver o que estava causando esses abortos. E eu não aceitava. Eu achava que o que o meu médico dizia estava certo, eu tinha que seguir isso. E esse meu médico dizia que uma mulher tinha que ter no mínimo 3 abortos para investigar a causa, né? Os médicos consideram comum 3 abortos. Isso não cabe no coração de uma mãe, perder 3 filhos para daí investigar a causa. Mas enfim, em cima de toda essa minha teimosia, eu engravidei novamente. E aí, dessa vez, a gravidez foi um pouquinho mais adiante. E a gente descobriu que era uma menina, já tinha até o nome, era a nossa Laurinha. Infelizmente, a gente passou por aquele momento que muitas mães passam, que é quando você vai fazer um ultrassom e o médico diz que o coraçãozinho não bate mais. É uma experiência terrível, uma dor que não cabe no nosso coração. Quem já passou por isso sabe o que eu tô falando. Depois disso eu entendi que eu realmente precisava saber o que estava acontecendo e fazer tudo que tivesse ao nosso alcance para evitar que isso acontecesse novamente. O meu marido foi uma pessoa maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ele na minha vida. Sou muito apaixonada por ele. E ele me incentivou bastante. A gente fez todos os exames possíveis. A gente descobriu que eu tinha trombofilia. Essa fase foi muito, muito difícil, porque além de aceitar que eu não procurei ajuda antes, eu tinha que me perdoar. E esse auto-perdão é muito difícil, porque a gente não aceita, né? Não aceita ter errado, se culpa pela perca daqueles filhos. Foi um processo longo, doloroso, mas eu posso dizer que eu consegui me perdoar. E eu tinha que virar a página. Eu tinha um filho lindo em casa, um marido maravilhoso. E então eu já tinha sofrido 3 abortos e enfim engravidei pela 5ª vez. E dessa vez eu estava sendo acompanhada por um médico de alto risco, fazendo tudo que estava ao meu alcance na parte médica, né?
e rezando também, né? Aconteceu que no primeiro ultrassom, o médico me disse que eu tava passando pelo 4º aborto. Pra mim, aquela hora, meu chão desabou. Eu não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo. Quando eu sofria as minhas perdas, eu entendia que era uma provação e que eu tinha que aprender alguma coisa com aquilo tudo. Naquele momento da turbulência, eu não entendia. Mas eu acreditava que um dia eu ia entender, né? E aquela 4ª perda era sofrimento demais, eu não conseguia assimilar, eu só chorava. E tem um padre na minha cidade, o Padre Everton. Um beijo pro Padre Everton, porque eu adoro ele é assim, um anjo. Sempre que eu ia na missa, nas homilias dele, eu sentia uma paz muito grande, uma tranquilidade, né? E eu falei pro meu marido, eu quero ir na missa e quero escutar o Padre Everton, porque eu sinto que tem alguma coisa, eu preciso ouvir dele para mim acalmar meu coração. No final da missa eu fui pedir uma bênção especial pro Padre Everton e ele fez uma bênção linda para mim, pro meu marido, e eu só chorava, desesperada, né? Achando que tudo tava perdido. E ele disse assim, você conhece Santa Giana? Eu falei, não, nunca tinha ouvido falar. Aí ele disse assim, você chega em casa, pesquisa sobre a vida de Santa Giana, avise a tua família, todo mundo vai rezar para Santa Giana e é ela que vai te conceder essa graça. Ela que vai interceder por você. E eu cheguei em casa, já falei, todo mundo vai rezar para Santa Giana e começamos a pesquisar sobre a história dela. E eu fiquei apaixonada pela história de Santa Giana, a pessoa maravilhosa, a mãe incrível, a esposa que ela era. E eu pedia para ela me dar aquela força, aquela paz, aquela serenidade que ela tinha. E sempre que eu rezava, eu fechava os meus olhos e imaginava ela sorrindo para mim e pedia para que ela intercedesse pelo meu filho. Que fosse feita a vontade de Deus, mas que se fosse possível, que devolvesse o meu filho para mim, né? E eu acreditei nisso com todas as minhas forças. Eu nunca tinha sentido a minha fé desta maneira. Eu passei a rezar o terço com a minha família, é uma coisa que a gente não fazia. E passamos a fazer a novena para Santa Giana todo dia. E a partir daquele momento, eu não chorei mais. Foi uma força, assim, tudo caminhou para que aquilo acontecesse. 10 dias depois daquele primeiro ultrassom, então eu teria que repetir o exame para confirmar o aborto. Mas Deus é tão maravilhoso, é tão bom, que Ele não me fez esperar esses 10 dias. 7 dias depois, eu tive um sangramento e aí o médico me disse, vai para a maternidade para confirmar o que já estava sendo esperado, né? Durante esses 7 dias de espera, eu me tornei uma pessoa diferente. Eu comecei a pensar de uma maneira diferente. Eu pensava assim que todas as pessoas que receberam um milagre passaram por uma grande dificuldade. E se eu queria acreditar que eu ia receber aquele milagre, eu tinha que acreditar com todas as minhas forças. E nosso Deus é o Deus do impossível. E nesse dia, então, né, que eu tive sangramento, mesmo tendo sangramento, mesmo o médico me mandando ir para a maternidade para receber a pior notícia, eu estava muito confiante. Eu lembro até assim que demorou para ser atendida na maternidade. Eu falei pro meu marido, não tem problema, é um tempinho a mais que eu tô aqui rezando para Santa Giana me ajudar. E quando eu fui fazer o ultrassom, eu recebi a notícia maravilhosa de que o nosso filho estava super bem e pudemos escutar o coraçãozinho dele, aquele som mais lindo do mundo. E aí, meus amigos, foi tudo se ajeitando. Eu tinha descolamento, eu
saco gestacional era alongado, o médico disse assim que era incompatível com a vida, a minha gestação. Mas a partir daí, tudo foi mudando e eu tive uma gravidez super, super tranquila. E nasceu o nosso Miguel com muita saúde para encher a nossa vida de alegria, de felicidade e só renovar e aumentar cada vez mais a nossa fé. E hoje eu apresento a vocês o meu Miguel! Diz oi? Hoje eu entendo que eu queria as coisas no meu tempo, do meu jeito. Eu queria ter os meus filhos próximos, para brincarem juntos. Hoje eles têm a diferença de 5 anos de idade, mas eles têm um amor imenso, eles brincam juntos. O Arthur se sente muito realizado nessa questão, e o Miguel sente isso, porque tem um amor muito grande pelo Arthur também. E é lindo de ver a família reunida, brincando. Muita coisa legal, né? Com esse bebê. Você gosta de ter o Miguel? Sim, eu gosto. Eu amo ter o Miguel. E para encerrar, eu gostaria de dizer 3 coisas que eu aprendi nessa minha experiência de 30 anos de vida, que é muito pouco, mas é o que eu tenho para oferecer hoje. Em primeiro lugar, meus amigos, a oração. A oração é a chave para abrir as portas. Em segundo lugar, acreditar, mas acreditar de verdade, que se tiver nos planos de Deus, será possível. Essa graça virá para a sua vida. E em terceiro lugar, não deixe toda a responsabilidade nas mãos de Deus. Faça tudo que tiver ao teu alcance. Se você está grávida, se você quer engravidar, faça os exames, procure um bom médico, faça o repouso, tome os remédios que o médico te prescreveu. Faça tudo certinho. O possível cabe a nós, o impossível a gente pede para Deus. Se você, mamãe, está grávida e está passando por um momento difícil, entregue a tua gravidez, reze para Santa Mariana, peça para ela interceder por você, pelo teu bebezinho. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, mas confie, se entregue de verdade, acredite com todas as tuas forças. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, a gente tem que acreditar. Eu espero ter ajudado de alguma maneira e me coloco à disposição para as mamães que quiserem conversar. Tem a novena de Santa Jana, que foi muito abençoada na nossa vida. Um beijo no coração de todos vocês. Santa Jana, rogai por nós.